Capítulo de número 16. A exposição será apenas dos 5 primeiros versos deste capítulo. Atos, capítulo 16, versos 1 a 5, dando continuidade às pregações no livro de Atos. E a palavra do Senhor nos diz assim, Atos 16, versos 1 a 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Podem se assentar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor bendito, a Tua palavra está aberta, a Tua palavra neste momento será exposta. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo, que me uses para o louvor da glória do Teu nome, para edificação, para exortação, para o consolo, para a instrução do Teu povo e também para a salvação dos perdidos. Dá-me graça, ó Deus, dá-me graça, vigor físico, mas sobretudo espiritual, para falar e proclamar a Tua palavra no Teu poder. É o que te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há muitos envolvidos com a igreja que têm o desejo de algum modo, fazer com que a igreja ela possa encontrar algum tipo de crescimento, algum tipo de avanço. E então muitos neste interesse, que por alguns é sincero, por outros maliciosamente o fazem, eles vão entender um princípio que nós consideramos como um princípio absolutamente inadequado quando diz respeito às questões, sobretudo, do reino de Deus. Alguns vão se utilizar da ideia de que os meios justificam, os fins justificam os meios, melhor dizendo. Alguns dirão, se o fim é encher a igreja, se o fim é fazer com que muitas pessoas estejam relacionadas ou ligadas à igreja, não importa o meio que eu me utilize, não importa a ferramenta que eu use, isso é válido. Isso é o que muitos fazem, é isto que nós chamamos de pragmatismo, ou pragmatismo religioso. Algo que nós não encontramos nenhum tipo de expressão na Escritura. A Bíblia não nos mostra e não nos ensina que nós podemos nos utilizar de qualquer meio para alcançar fins, ainda que os fins sejam legítimos. A palavra, por outro lado, nos ensinará, irmãos, que o Senhor nos deu e nos chamou, à luz da sua palavra, a nos utilizarmos dos meios que Ele nos deu e daqueles que Ele levantou em sua igreja para, através do meio eficaz que Ele nos deu, a sua palavra, fazer com que a sua igreja avance e cresça. Não somente em extensão, alcançando a muitos neste mundo, aqui, lá e acolá, mas também fazendo, através deste meio ordinário, mas ao mesmo tempo extraordinário, que a sua palavra, a sua igreja crescer. Isso é o que a palavra de Deus requer de nós e é isso que nós encontramos na Escritura. E este exemplo nós encontramos também no texto em que nós acabamos de considerar. Quando o Senhor, Ele, para a sua obra, levanta homens que se dediquem para o ministério de Deus e homens sinceramente envolvidos com a palavra do Senhor, o meio através do qual Deus faz a sua obra avançar neste mundo. Nós olhamos para a palavra e temos visto como o Senhor Deus, em sua providência sempre santa, sábia e poderosa, tem governado e conduzido a sua igreja. É Cristo quem tem conduzido a sua igreja no livro de Atos. É Cristo que tem feito com que a sua obra avance. É Cristo com que tem feito com que muitos homens se desprendam da sua própria terra e saiam pelo mundo anunciando o Evangelho de Cristo. Temos visto como isso tem sido evidente.
E nas últimas exposições no livro de Atos, vimos como isso ficou evidente na vida de Paulo e Barnabé. Homens que entregaram as suas vidas, dedicando-as ao ministério de Deus, ao ministério da igreja, à proclamação do Evangelho. Eles estavam dispostos a se utilizar da palavra do Senhor e ainda que a sua vida estivesse em risco, esses homens estavam lá anunciando a palavra. Vimos isso quando Paulo, junto a Barnabé, mas especificamente Paulo, ele é apedrejado por causa do Evangelho. Foi tido como um morto. O Senhor o restaurou e logo esse homem saiu e voltou a proclamar este mesmo Evangelho. Que desprendimento! Quanta dedicação à obra do Senhor Deus no anúncio da sua palavra. Vimos também como eles eram zelosos pela verdade do Evangelho e pela doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E vemos como isso ficou expresso na ocasião em que eles tiveram de tratar um problema que estava adentrando a igreja. Que problema era este? Judaizantes estavam dizendo que a justificação pela graça mediante a fé, que a salvação pela graça somente mediante a fé em Cristo não era suficiente. Diziam que precisava da justificação pela graça mediante a fé mais alguma coisa. E eles acrescentavam a ideia de que era necessário que a lei cerimonial fosse observada e que os homens fossem circuncidados para que pudessem então encontrar salvação e pudessem ser considerados como membros da Igreja de Cristo. Sabemos então, irmãos, e a palavra do nosso Senhor nos ensina, que absolutamente nada pode ser acrescido à doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Se algo for acrescentado à graça de Cristo na salvação, a graça já não é mais graça. Isso corrompe o Evangelho. Vimos então que o concílio da igreja teve de se reunir. E ali nós vimos como o governo presbiteriano é expresso quando homens eleitos pela igreja são conduzidos para ali deliberarem representando a igreja em questões relacionadas à fé e à doutrina. Vimos que aquele ponto apontado pelos falsos mestres era algo que deveria ser rejeitado e o foi rejeitado. A carta, então, de recomendação e orientação para a boa convivência entre judeus e gentios foi distribuída. Os judeus não deveriam perturbar os cristãos gentios, tentando impor sobre eles a ideia da circuncisão. E os cristãos gentios deveriam se abster de coisas relacionadas ao pecado, falsa adoração e outros problemas que poderiam escandalizar os judeus. E ali a carta foi entregue para a boa convivência de judeus com gentios. A sabedoria de Deus manifesta por meio de um concílio da igreja. Mas então, Paulo e Barnabé saem. Eles têm de voltar agora para Antioquia e ali eles devem voltar a entregar a carta e eles vão junto a outros homens. Silas, que sai junto a eles para também levar essas cartas, e um homem chamado Judas. Judas retorna para Jerusalém, Silas volta a Jerusalém, depois segue caminho junto à obra missionária a Paulo e Barnabé. Contudo, nós vimos na última exposição que um problema surge. Homens piedosos, tal qual Paulo e Barnabé, podem entrar em conflito, e nós vimos que um conflito real surge entre Paulo e Barnabé. Qual a razão? O primo de Barnabé, chamado João Marcos. João Marcos havia abandonado Paulo junto a Barnabé na primeira viagem missionária e agora Barnabé estava querendo envolver João Marcos na visita às igrejas que eles haviam plantado. E nós vimos que por mais que Barnabé considerasse aquilo como algo apropriado, Paulo não considerava aquilo como algo justo. Então eles entram numa discussão séria. Paulo então vai para um lado, Barnabé vai para outro. Barnabé volta para sua terra natal, junto a João Marcos. Barnabé, natural de Chipre. É para lá que ele retorna. Para então seguir com o trabalho para o qual ele fora levantado. Mas o apóstolo Paulo, ele segue junto a Silas. Um homem que, como nós vimos no capítulo de número 15, é um profeta, ou seja, um pregador do Evangelho. Ele era o ministro da Igreja de Cristo. Então Paulo e Barnabé, ou melhor, Paulo e Silas agora seguem avante, confirmando as igrejas
como nós vimos no versículo 41 do capítulo de número 15 de Atos. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Mas agora então, irmãos, no capítulo de número 16, nós chegamos a um outro contexto. E agora nós veremos que mais alguém é inserido nesta obra. O texto nos diz no capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e Listra. Quem chegou lá? Paulo, junto a Silas. Eles chegaram a essas cidades, e essa cidade, Derbe e Listra, foram cidades pelas quais Paulo, juntamente a Barnabé, passaram na primeira viagem missionária. O evangelho foi ali proclamado nessas cidades chamadas Derbe e Listra. Ali, igrejas foram organizadas. Ali, lideranças foram formadas. Com liderança na igreja, presbíteros governando o povo do Senhor nas cidades de Derbe e Listra. Isso por meio do trabalho dedicado, abnegado de Paulo junto a Barnabé. E o texto nos diz que, chegando eles a Derbe e Listra, com o propósito de confirmar aquelas igrejas na fé, o texto nos diz ainda, verso 16, que havia ali um discípulo chamado Timóteo. Um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Perceba então que aqui nós somos apresentados agora a mais um integrante da obra missionária nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O texto deixa claro para nós, havia ali um discípulo. Quem era este homem? O nome dele é Timóteo. Nós conhecemos Timóteo. Nós sabemos quem é Timóteo. Conhecemos as cartas escritas ao jovem ministro do Evangelho chamado Timóteo. Mas o texto vai nos falar algumas coisas mais acerca dele. Note, Timóteo, ele era filho de uma judia crente. Então era uma judia, muito claro, o texto nos diz. Ela creu em Cristo, certamente, provavelmente naquela primeira viagem missionária de Paulo junto a Barnabé, pelas regiões em que ela morava. Mas essa mulher era uma judia crente e nós veremos que o pai dele era grego. Aqui nós temos a união uma união que não era permitido que acontecesse. O povo judeu não aprovava a ideia de uma judia se juntar a um gentil pagão. Ela se abraçou e se envolveu junto a um homem que era grego, ou seja, um gentil. Mas essa mulher, irmãos, nos mostra a palavra. Ela era uma judia crente. Ela era alguém que temia a Deus, esta mulher chamada Eunice. A palavra do Senhor nos mostra que o nome dela é Eunice e que ela tinha uma mãe chamada Lóide. Olha o que diz a palavra, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Vou ler a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. E Paulo está se dirigindo aqui a Timóteo. Para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em quem? Habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Fé sem fingimento. Pessoas piedosas estavam lá, essas mulheres, Lóide, avó de Timóteo, e Eunice, mãe do próprio jovem Timóteo. A palavra então nos mostra, irmãos, que este jovem Timóteo, ele era filho de uma mulher crente. E a palavra nos deixa muito claro que, ainda assim, sendo ela uma judia e uma judia crente, ela teve algum tipo de envolvimento com este homem que era um grego. Isso, como veremos mais à frente nesse mesmo texto, isso acabará trazendo problemas para o próprio jovem Timóteo. A razão de ela, sendo uma judia, estar envolvida com um pai grego. Mas notemos primeiramente, irmãos, aqui, uma coisa fundamental no que diz respeito ao próprio jovem Timóteo.
Este homem, ele é aqui chamado de um discípulo chamado Timóteo. A esta altura ainda estava ele ali para ser tido como discípulo de Paulo. Mas antes disso, e antes de ele ser comissionado para o trabalho junto a Paulo, ele fora alguém que antes estava ali como um discípulo de Cristo. Um discípulo chamado Timóteo. Discípulo de quem, irmãos? Discípulo de Cristo. Timóteo era alguém que seguia após os passos de Cristo. Timóteo era alguém que seguia após aquele que era o seu Senhor e Salvador. Timóteo fora salvo pelo Senhor Jesus Cristo e era alguém, então, que vivia para Ele. O texto nos mostra essa realidade. Ele era um discípulo. E Paulo, então, se depara com este jovem envolvido com a igreja de Cristo, envolvido com o próprio Cristo, testemunhando em sua vida, como veremos, acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele era um jovem piedoso. Paulo certamente encontrou e viu nele essa realidade, que certamente não se expressava somente em atos evidentes de piedade encontrados neste jovem Timóteo, mas que era algo que não era testemunhado apenas por Paulo. O bom testemunho de uma vida cristã santa e de piedade encontrados na vida deste jovem Timóteo era também evidenciado por outras pessoas. O texto nos diz, no versículo 2, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Duas cidades distintas, mas as igrejas daquelas regiões davam um bom testemunho dele. Que ele tinha uma vida irrepreensível, que ele era um jovem temente a Deus, que ele era um jovem dedicado à obra, que ele era um jovem piedoso, que andava em santidade, que vivia para o Senhor. Então perceba, irmãos, como o testemunho desse jovem era tão bom que ele se estende para além daquele lugar no qual ele vivia. O seu testemunho excelente se expandia, irmãos, por vários outros lugares, chegando ao conhecimento, à ciência de muitas outras pessoas. E isto chegou também ao próprio conhecimento do apóstolo Paulo. E isso faz com que o apóstolo, como nós veremos no versículo 3, deseje que Timóteo o acompanhe na segunda viagem missionária. Aqui então, irmãos, nós podemos olhar para esse texto e ver, em paralelo com outras porções da Escritura, que este jovem Timóteo, ele realmente era alguém que havia sido qualificado para isto. O apóstolo Paulo, nós vimos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que ele era alguém que tinha uma fé sincera. Veja que ele é chamado para o serviço junto a Paulo, como veremos, mas não de qualquer jeito. Para que ele pudesse, então, envolver-se na obra missionária, no testemunho do Evangelho, na proclamação de Cristo, ele deveria antes ter conhecido ao próprio Cristo. Isso fica evidente no fato de que ele era um discípulo. Mas olha só o que diz a palavra, mais uma vez, lá em 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 3, a palavra nos diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Eloide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então percebe, irmãos, Timóteo era um jovem que possuía uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia. Ele era um verdadeiro crente, um jovem amado pelo próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma afeição sincera a ponto de considerá-lo, inclusive, como um filho. Não é isso que nos diz aí no mesmo capítulo? Versículo de número 2, quando ele escreve a Timóteo, ele diz ao amado filho Timóteo. Como ele amava esse jovem piedoso.
que tinham a fé sem qualquer tipo de fingimento. Esse jovem chamado Timóteo, ele fora alguém que fora levantado pelo Senhor. Não foi Paulo que o chamou primeiro. Antes, o próprio Deus o havia chamado para o ministério. O próprio Senhor havia chamado este jovem para que ele pudesse se envolver na obra de Cristo. O próprio Senhor o levantou para que ele pudesse, então, dedicar-se abnegadamente à obra do Senhor. Para que ele pudesse, então, servir a Cristo junto ao apóstolo Paulo e pudesse, então, de algum modo, nos abençoar ainda hoje, através das cartas de Paulo escritas a este jovem chamado Timóteo. A palavra, irmãos, do Senhor nos diz que este jovem, ele não somente fora chamado pelo próprio Senhor, mas sabemos também que este jovem Timóteo, ele foi alguém que teve a sua vocação confirmada. Não somente ele teve essa disposição, certamente, sendo evidenciada em sua própria alma, no desejo sincero de servir a Cristo, mas isso fora confirmado pelo presbitério. Existe, então, aquilo que nós chamamos e entendemos por vocação externa e vocação interna. A vocação interna se dá quando alguém vê em si aptidões e uma disposição para alguma vocação, e não importa qual seja a vocação. Não importa qual seja a vocação legítima, nós teremos uma convicção interna de que fomos chamados a trabalhar naquilo ali. E então nós veremos que nós temos todas as habilidades e aptidões para isso. E isso será confirmado em algum momento no tempo e no espaço. Mas quando nós pensamos na obra ministerial, nós não podemos confirmar alguém e envolvê-lo no ministério da igreja antes de, primeiro, ver que essa pessoa realmente evidencia frutos de uma verdadeira conversão e salvação. Timóteo possuía uma fé sincera. O texto nos diz que ele era um discípulo de Cristo. Mas além disto, ele tinha certamente uma disposição e um entendimento interno de que ele fora chamado para servir a Cristo no ministério da palavra. E isto é confirmado agora no que nós chamamos de vocação externa, quando a palavra nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ele fora ordenado ao ministério da palavra por imposição de mãos. A sua vocação, o seu dom, as qualificações necessárias foram encontradas neste jovem, que não somente fora salvo por Cristo, que não somente era discípulo de Cristo, que não somente tinha fé sem fingimento, que não somente fora, então, confirmado por imposição de mãos, mas que também, associado a isso, e que de modo algum é indispensável na escolha daqueles que são chamados para o ministério, ele tinha também um bom testemunho. Ele era alguém santo e piedoso. Ele tinha um bom testemunho daqueles que eram de dentro, como também com aqueles que eram de fora da comunidade que ele estava inserido. É isso que o segundo verso nos ensina. E isso, de fato, irmãos, é algo que é exigido pela própria palavra, para aqueles que são chamados a servir ao Senhor, para aqueles que são chamados a servir a Igreja de Cristo no ministério. Quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do nosso Deus nos diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento,
que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então é necessário que ele tenha um bom testemunho, aquele que é chamado para a obra do ministério da palavra. Aqueles que são chamados para serem ministros de Cristo, aqueles que são chamados para serem presbíteros na igreja de Cristo, aqueles que são chamados para serem diáconos na igreja de Cristo, aqueles que são chamados por Deus para servi-lo. O bom testemunho, a integridade, a irrepreensibilidade é algo que deve ser encontrado em todos estes em particular e em toda a igreja de Cristo em geral. Todos nós devemos ser irrepreensíveis. E todos nós que carregamos o nome de Cristo em nós, devemos dar um bom testemunho neste mundo. Para que o Evangelho de Cristo, para que a igreja de Cristo não seja envergonhada por nossa causa. Isso é o que deve ser encontrado em todos nós, irmãos. Devemos procurar viver vidas que manifestem piedade. Devemos procurar viver vidas que manifestem que nós realmente tivemos um encontro com o nosso Senhor. Precisamos aprender a viver vidas que revelem que a palavra do Senhor, ela não só foi proclamada diante dos nossos olhos e aos nossos ouvidos, mas a realidade na nossa vida de que essa palavra encontrou verdadeira guarida em nosso coração. E a expressão na vida de Timóteo era uma manifestação clara de que essa palavra não estava somente na sua mente, mas que essa palavra estava no seu coração e estava sendo expressa em atos de justiça, no modo que ele vivia. E o testemunho dele era claro de uma vida não sem pecado, mas uma vida que manifestava que ele conhecia Cristo. E ele dava, então, um bom testemunho. Ah, irmãos, como precisamos, com a graça de Deus, caminhar do mesmo modo assim. Mas será que nós temos um bom testemunho com os de dentro e com os de fora? Será que você, irmão, será que nós podemos dizer sim, pastor? Aqueles que olham para mim, contemplam e veem Cristo em mim. Você seria capaz de dizer, aqueles que olham para mim, pastor, veem Cristo em mim. Veem em mim um testemunho ilibado, um testemunho perfeito de alguém que fora salvo pela graça de Deus, revelada na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, precisamos, com a graça do nosso Deus, e dedicando-nos, envolvendo-nos com a palavra do nosso Senhor, apegando-nos a ela, precisamos aprender a viver assim, para que possamos, então, não fazer conhecido a nossa boa retidão neste mundo para a glória do nosso próprio nome, porque não é isso que nós temos em vista quando nós damos um bom testemunho. Nós temos em vista a glória do nosso Senhor. Não é isso que nos ensina os nossos padrões, irmãos? A primeira pergunta do breve catecismo, assim como no catecismo maior, nos ensina qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Em tudo, inclusive com o nosso próprio testemunho. Timóteo, então, irmãos, em sua vida, revela para nós que ele fora forjado pela Escritura, ele fora forjado por Cristo. Por essa razão, estava ele ali, qualificado para envolver-se no ministério da palavra, pronto para servir a igreja de Cristo. Precisamos de homens assim, para servir a igreja do Senhor. Precisamos de mais homens sendo levantados por Deus assim, que sejam devidamente examinados e conduzidos a partir de um treinamento dedicado, para que possam, então, servir a igreja de Cristo de um modo diligente, santo, reto, à luz da verdade de Deus, a sua própria palavra. Nós encontramos um claro testemunho de alguém que era carne e osso como nós, pecador, filho de Adão, mas que foram uma bênção
para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um jovem chamado Timóteo. Este jovem, nós veremos, ele fora chamado, então, é reconhecido por Paulo que este jovem ministro, ele era alguém apto para, sim, servir a igreja do Senhor. E ele, de modo algum, deveria ser desprezado. Ele deveria ser um padrão para os fiéis. De modo algum, deveria ser desprezado pela sua mocidade. E ele, então, atentou para as instruções do próprio Paulo, o seu pai na fé. E assim, então, foram uma bênção imensa para Paulo em particular, para a igreja de Cristo em geral e para o avanço do reino de Deus. Agora, o que estava por trás disto, irmãos? Veja, nós vimos que este jovem, ele creu em Cristo, ele tinha uma fé que era sincera. Sabemos que ele fora salvo, tal qual o apóstolo Paulo e todos nós que conhecemos a Cristo, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas ele teve desde o princípio, irmãos, desde a sua infância, a graça de ter crescido num lar onde a Escritura era usada para tecer Cristo no coração deste jovem. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, voltemos lá mais uma vez. Capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de número 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele foi ensinado desde a infância, tendo bom testemunho da sua avó Loide, tendo bom testemunho da sua mãe Eunice, que forjaram no coração deste garoto Cristo, através da palavra. E veja, àquela altura, os livros do Antigo Testamento, que como o texto nos diz aqui, ainda que muitos tentem negar, anuncia a Cristo. O texto nos diz claramente, e que desde a infância, sabes as sagradas letras, uma referência ao Antigo Testamento, que podem tornar-te sábio. Para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então note aqui, irmãos, o empenho num lar que, por mais que tivesse um pai que fosse grego, ainda assim, essa mulher junto à sua mãe conseguiram ensinar este garoto os caminhos que ele deveria andar. Esse jovem Timóteo, ele foi criado no temor e na admoestação do Senhor. Perceba como é gratificante, irmãos, nós vermos a dedicação ali, no lar, quando muitos olhos não contemplam, algo feito às ocultas, que nós não podemos contemplar frequentemente, mas isto é recompensado com um fruto maravilhoso de um jovem piedoso que se dedicou à igreja de Cristo e se tornou uma grande bênção. Isso nos chama, irmãos, à responsabilidade. Porque Timóteo, irmãos, ele aprendeu em casa, com sua mãe, sobretudo, e sua avó. Aqui, irmãos, temos famílias, e muitas famílias, de homens e mulheres, graças a Deus, salvos por Cristo, que conhecem a palavra de Cristo, que frequentemente são diariamente e domingo após domingo expostos à proclamação do Evangelho. E a palavra do Senhor, irmãos, requer de nós que nós criemos os nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor, a fim de que Cristo seja forjado no coração de nossos filhos. E veja, irmãos, o bom testemunho é indispensável. Que o filho contemple em nós uma vida piedosa é algo que não podemos negar de forma nenhuma, mas não podemos negligenciar o nosso dever de fazer da nossa casa uma pequena igreja. E assumirmos o nosso papel
como sacerdotes do lar, sobretudo nós homens, sobre quem pesa a dever e a responsabilidade de abrirmos a Bíblia em casa, de lermos a Bíblia em casa, não somente em particular, mas também para nossos filhos, ensinando a verdade de Deus para eles, aplicando a palavra de Deus na vida deles, instruindo-os em torno de todos os princípios encontrados na lei do nosso Deus, com o propósito, não de que ele seja conhecido e visto como o garoto mais inteligente e o que mais conhece da Bíblia, mas com o propósito de que Cristo seja tecido no coração de nossos filhos. Esse deve ser o nosso desejo e deve ser continuamente, irmãos, a nossa oração. Devemos desejar frequentemente que Cristo seja forjado no coração de nossos filhos e nossas filhas. E o Senhor nos dá a graça de termos filhos para que possamos formá-los para Cristo. Estou tendo experiência agora, irmãos. Primeiro neném, Judá, não entende muita coisa. Mas minha oração, irmãos, contínua, e o meu desejo sincero, é que Judá conheça a Cristo e que Judá viva para Cristo. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. São as minhas palavras ditas a ele. E eu quero ensiná-lo através da palavra. Que ele conheça a Cristo. E que ele viva para Cristo. E viva para fazer Cristo conhecido através da sua vida, mas também em palavras. E se Deus for gracioso com ele, através do ministério da palavra. Oro para que o Senhor faça de Judá um ministro do Evangelho de Cristo, se essa for a vontade dele. Oremos, mas ensinemos, através da vida e da palavra, os nossos filhos a amarem o Senhor e a viverem para Ele. E eles podem, então, como Timóteo, ser uma grande bênção na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa responsabilidade pesa também sobre vocês, não somente sobre mim. Não é o dever somente do ministro da palavra ensinar a palavra aos seus filhos. É uma responsabilidade que pesa sobre vocês. Dediquem-se a isso. Encorajo-os. Vocês que já fazem isso tão belamente, irmãos, que me são um bom testemunho de pessoas que procuram ensinar os filhos no temor do Senhor, ensinando-os em casa. Dediquem-se continuamente, esforcem-se, apesar das dificuldades, e ensinem a palavra de Deus aos seus filhos. Timóteo fora forjado pela palavra desde pequenino. E então, Paulo viu nele um homem íntegro, pronto para servir a igreja. O verso 3 nos diz: quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Agora então nós encontramos um problema aparente. Nós olhamos para o versículo 3 e vemos Paulo percebendo em Timóteo as qualificações necessárias para o exercício ministerial. Mas vemos uma coisa que é de alguma forma intrigante à primeira vista. Porque nós olhamos para esse texto e vemos que Paulo quer que ele vá em sua companhia e por essa razão então ele vai circuncidar a Timóteo. Mas como assim, pastor? Não estava o apóstolo Paulo tão empenhado em uma disputa verdadeira e séria contra os judaizantes, reprovando-os do erro de que o povo deveria ser circuncidado, além de crer em Cristo? Esse era o problema, não é? Vemos no capítulo 15, verso 1, quando a palavra nos diz: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E vimos que essa foi a controvérsia, problema que surgiu na igreja de Antioquia da Síria. Eles foram até lá, até Antioquia. Isso teve que ser discutido não somente no conselho da igreja local, mas no concílio superior. Problema foi tratado. Não devem obrigar os gentios a se circuncidarem. Não poderiam fazer isso. Aquilo era reprovável. Paulo nos mostra, inclusive, em suas epístolas, que ele era alguém contrário à circuncisão. Ele nos mostra isso, por exemplo, quando nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo, em Gálatas,
capítulo de número 5, de modo muito claro, ele nos diz as seguintes palavras. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo, ele diz que aqueles que estavam tentando fazer com que as pessoas fossem circuncidadas estavam transtornando a fé, estavam causando grande confusão. Paulo era, portanto, contrário à ideia da circuncisão. Ele, inclusive, nos mostra isso ainda no livro de Gálatas. Se você olhar o capítulo de número 2, ele vai mostrar que ele não é a favor da ideia de que alguém seja circuncidado, sendo ele um gentio. Olha o que diz o versículo 3. Contudo, Gálatas 2, verso 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então perceba, Paulo é contrário à ideia da circuncisão como uma imposição sobre alguém que não é judeu, mas gentil. E ele é contrário à ideia da circuncisão como um meio somado à graça para a salvação. Então ele vai ser contrário a qualquer imposição indevida a alguém que de forma alguma precisa ser circuncidado por ser gentil. Ele vai condenar isso, ele mostra isso no caso do próprio Tito. E ele é contrário quando alguém vai dizer, é preciso que circuncide para que encontre salvação. Ele vai dizer, de forma nenhuma. Ninguém pode ser circuncidado por essa razão. Mas por que, então, Paulo circuncida Timóteo? Nós vimos, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Timóteo era filho de uma judia. E todo judeu circuncida o seu filho. Contudo, havia um problema. Qual era o problema? O pai de Timóteo era grego. Era a responsabilidade do pai, cabeça do lar, levar o seu filho para ser circuncidado. Era um papel representativo, tanto no pai quanto no filho. Mas o pai de Timóteo era grego e provavelmente, irmãos, ele fez oposição à ideia de circuncidar o seu filho ao 8º dia. Ele certamente não aprovou aquilo. Mas então, Paulo, ele vai circuncidar Timóteo nesta ocasião por causa dos judeus, daqueles lugares onde eles caminhavam. Por quê? Porque os judeus sabiam que Timóteo era incircunciso e sabia que ele era incircunciso por causa do seu pai, que era grego. Aquela altura que Paulo, ou melhor, Lucas escreve aqui, nesse texto que nós estamos considerando, e a ocasião em que Paulo vai circuncidar Timóteo, isso se deu certamente depois da morte do seu pai. A palavra aqui, traduzida por era grego, nos indica o fato de que o pai de Timóteo provavelmente já havia morrido. Paulo, então, como pai na fé de Timóteo, conduz Timóteo à circuncisão. E isso não por causa de considerar aquilo como um meio para a salvação, mas porque ele, em prudência e como uma manifestação clara de sabedoria bíblica, circuncidou Timóteo para que ele fosse útil na proclamação do evangelho entre os judeus. Os judeus não admitiam Timóteo em seu meio se ele não fosse circuncidado. Não ouviam Timóteo, sendo Timóteo um incircunciso. Paulo olha para aquilo e faz uma concessão. Ele vai considerar a circuncisão como algo indiferente. E então vai considerar a circuncisão de Timóteo porque ele era um judeu.
A proibição da circuncisão era para o gentio, mas o judeu, que era judeu, por questões de cultura ou tradição, não havia nada que houvesse, que pudesse ser usado como obstáculo para que eles fossem circuncidados. Então Timóteo foi circuncidado porque ele era judeu. Ponto. Mas além disso, e isso não pesava sobre Paulo pelo fato de Timóteo ser judeu, ele ainda assim considerava aquilo como uma forma de alcançar aqueles que sem a circuncisão não alcançaria. Então, uma estratégia de Paulo, uma estratégia evangelística. Paulo não está aqui sendo um hipócrita. Paulo está sendo sábio. O contexto que ele está tratando aqui, o caso de Timóteo, é absolutamente contrário do caso de Tito, que era um gentio, e diferente também do contexto encontrado na epístola, no capítulo de número 15, onde eles estavam discutindo a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Então, a circuncisão aqui, de forma nenhuma, era um problema. Paulo, ele estava pronto para abrir concessões quando algo muito mais importante estava em jogo. O que estava em jogo, irmãos? Nós vemos que o texto nos mostra que Paulo circuncidou ele, porque sabia que os judeus sabiam que o pai de Timóteo era grego, e então Timóteo acabou não sendo circuncidado por essa razão. E aqui, irmãos, um parêntese breve. É interessante, viu? Ela, como uma judia, a mãe de Timóteo, Eunice, ela não podia, pela lei, casar-se com um homem gentil. O fato de ela casar-se com um homem gentil fez com que o seu filho se tornasse reprovável entre os judeus. Em razão de não atender à ordenança de Deus, unindo-se num relacionamento de julgo desigual que implicou na proibição pelo pai de que Timóteo fosse circuncidado. Isso nos deve levar à reflexão, pelo menos a uma, de como o julgo desigual é perigoso, e uma segunda, e como isso pode trazer para nós implicações tristes sobre a nossa vida em particular e nossos filhos. Pense, por exemplo, quando um pai, uma jovem, ela considera a possibilidade, sendo ela crente, de unir-se com um homem ímpio. A Bíblia chama isso de jugo desigual. A ela, como crente, está sob o jugo de Cristo, e o ímpio está como ímpio sob o jugo de Satanás. Aqueles que não são filhos de Cristo, nos diz a palavra, são filhos de Satanás. Um crente não pode se relacionar com um descrente. Nem um rapaz com uma moça ímpia, sendo crente, nem uma moça crente com um rapaz ímpio. Jugo desigual, pecado contra o Senhor. E traz implicações e problemas que são realmente sérios. O pai dele não permitiria que ele fosse circuncidado. E assim pode acontecer quando uma moça casa com um homem que é ímpio. Ela quer levar o filho para a igreja, ela quer levar o filho para apresentá-lo para o batismo. E o pai então diz, não vai de forma nenhuma. Eu não quero que ela vá. Eu não quero que você leve o meu filho para ser batizado. Eu não quero que você leve o meu filho para a igreja. A mãe vai querer ir para a igreja no domingo, e então o pai diz, não, mas eu quero ir para o clube, eu vou jogar bola, eu vou jogar futsal no domingo. É dia do Senhor, mas não me importa, eu sou um ímpio. E então acaba levando o filho para um lugar, enquanto a mãe vai para outro, e veja a confusão. Isso pode acontecer também quando se trata de uma mulher ímpia com um homem crente. Isso traz problemas. E veja, anos depois, isso se revelou como um problema ali na vida de Timóteo. Foi solucionado, irmãos? Foi solucionado. A sabedoria bíblica de Paulo solucionou o problema e então agora Timóteo estava pronto para envolver-se na obra ministerial. E ele pôde então seguir em frente. Então perceba, há coisas que nós podemos fazer algum tipo de concessão, se essa concessão não for pecaminosa. E se ela puder ser usada para o avanço do reino de Deus. A circuncisão não era nada, era um meio para alcançar a outros. E Paulo até mesmo fala sobre isto. Esse princípio apresentado por Paulo na prática é encontrado em suas palavras em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 19. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim: porque sendo livre de todos,
Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele estava disposto a fazer concessões. O contexto aqui, na primeira epístola aos Coríntios, parece-nos ser na relação com os crentes fracos, judeus e gentios no meio da igreja. Ele fazia concessões, então. Fraco com os fracos e tudo, para que pudesse, então, alcançar a muitos. Mas, irmãos, esse princípio é aplicado à vida ali. Ele vai, então, colocar Timóteo nesta condição. Então, nós vemos esse princípio que deve ser levado para a nossa vida. Quando algo indiferente está em jogo, por amor de Deus e pelo avanço do reino, nós vamos abrir mão daquilo, se aquilo for indiferente. Se aquilo não for algo indispensável, se não for algo inegociável à fé cristã, como era esse caso. Precisamos aprender isso, mas olhemos também da perspectiva de Timóteo. Timóteo, irmãos, ele se sujeita à circuncisão. Ele já era um jovem adulto. Se sujeitou à circuncisão que certamente, irmãos, muito dolorosa. Tal qual Paulo, que estava disposto a circuncidar Timóteo por causa do Evangelho, Timóteo se sujeitou à circuncisão por causa do Evangelho. Percebam, então, que tanto o coração de Paulo como o coração de Timóteo ardiam no sincero desejo de fazer Cristo conhecido aos homens. E estavam prontos, até mesmo, a cortar o seu próprio corpo derramando sangue para fazer esse Cristo conhecido no mundo. Estavam prontos a sofrer algum tipo de dano. Percebam, irmãos, a abnegação, percebam, irmãos, o amor pelos homens perdidos no pecado e o amor destes homens pelo próprio Cristo. Para que algo dessa natureza pudesse ser feito. E como precisamos, irmãos, de mais homens assim, como precisamos de mulheres assim, de pessoas que estejam dispostas a mesmo tendo algum tipo de prejuízo físico, financeiro, material, no que diz respeito ao trabalho, vocação e o que seja, a abrirmos mão, a sofrermos o dano, se aquilo com o qual nós somos chamados a nos envolver envolve o avanço do reino do Senhor. Se envolve a promoção do Evangelho de Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Deus, servos da Igreja de Cristo, estão assim, prontos, homens de carne e osso, sujeitos às mesmas paixões que nós, mas que estavam prontos a dedicar-se à obra de Cristo, com toda a sua alma. Irmãos, como precisamos imitar a estes irmãos do passado, num sincero desejo de fazer Cristo conhecido neste mundo, em todos os lugares. Se nós de fato amamos os homens perdidos, nós não iremos calar os nossos lábios, nós não iremos deixar de falar de Cristo para eles. Frequentemente, todos os dias, a maioria de nós encontra pessoas que não conhecem a Cristo. Perdidas na miséria do pecado,
e do engano. Todos os dias, vemos pessoas afundando na desgraça deste mundo, entregues à carne e o mundo, a Satanás. Todos os dias, irmãos. Seu coração, quando contempla pessoas assim, não pulsa no sincero desejo de fazer Cristo conhecido a eles? Quando você contempla pessoas numa situação decadente assim, o seu coração não se entristece por serem eles pecadores que transgridem a lei do teu Deus? Quando você vê pessoas andando assim, mortos-vivos, o teu coração não é tomado por compaixão? Ou você olha para eles com indiferença? Irmãos, nós experimentamos Cristo. Nós conhecemos a Cristo. Vemos e experimentamos quão maravilhoso é conhecer a Cristo e servir a Cristo. Não deveríamos nós desejar também que os homens perdidos neste mundo também experimentem a mesma coisa? Mas por que razão, irmãos, nós nos calamos? Por que razão não abrimos a boca? O que é que te impede? O que é que nos impede? É o temor aos homens? Provavelmente. Epidêmico, terrível temor aos homens. Que faz com que eu feche meus lábios porque eu não quero ser considerado como um louco pelos homens. É o temor dos homens, que me impede de falar de Cristo, porque eu temo ser rejeitado pelos homens. É o temor aos homens, que me impede de falar aquele e sobre aquele que é o Salvador do mundo. Ah, irmãos, como o temor aos homens e o apego ao nosso próprio interesse. Que isso seja arrancado de nós. Que isso seja expurgado da nossa alma. Porque além de ser um pecado contra Deus, é um grande obstáculo para que o avanço de Deus e do reino de Deus aconteça e continue neste mundo. É uma responsabilidade minha, sobretudo como ministro do Evangelho, mas é uma responsabilidade que pesa sobre cada um de nós em particular. Abra a sua boca. E ainda que você não saiba falar tão bem, não tenha a melhor oratória, não tenha uma compreensão tão profunda dos mistérios de Deus revelados no seu Evangelho, abra os seus lábios e fale acerca daquele que é o Redentor do mundo. Chame os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. Aproveite as oportunidades. Se você faz assim, você não somente revela um amor pelos perdidos, você revela um sincero amor por Cristo. Um amor que é manifesto no testemunho de Cristo, que não é feito pelos homens pragmáticos que tentam se utilizar de todas as formas para conduzir as pessoas à igreja. Eles não anunciam a Cristo, mas falam de amor. Dizem que amam os perdidos, mas Cristo não é proclamado de forma alguma. Onde há amor pelos perdidos e por Cristo, se Cristo não é anunciado? Não há. É um amor falso, que não encontra correspondência na própria Escritura. Ame a Cristo e anuncie a Cristo com a sua vida e com palavras, para que os homens possam se voltar para Ele e possam, semelhantemente a você, se render a Cristo. Proclame Cristo, testemunhe de Cristo. Era esse o desejo sincero de Paulo. E eles saem, irmãos, para fazer isto. A palavra nos diz no versículo 4, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então perceba, Paulo junto a Timóteo e Silas seguem para entregar as decisões. Que decisões? As decisões que vimos sendo tratadas pelos apóstolos e presbíteros no concílio de Jerusalém. Essas decisões deveriam ser levadas à igreja. E ao meio e ao momento em que essas igrejas recebiam essas orientações,
Elas eram também ali edificadas, elas eram confirmadas na fé, elas eram orientadas, elas eram ensinadas, elas eram expostas à Escritura, a Escritura era exposta a elas. E então, é entregue a eles. E o que é que acontece, irmãos, como fruto dessa confirmação, dessa entrega na decisão conciliar, cheia de sabedoria e arraigada na Escritura? O que acontece como fruto do ensino, da visitação, da orientação, do ensino público em particular? Qual o fruto disso aqui? O texto nos diz no versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Assim como, irmãos, por meio do que eu acabei de falar, por meio da palavra, por meio das decisões arraigadas na palavra, por meio do ensino público e particular da palavra, as igrejas eram fortalecidas na fé. As igrejas eram fortalecidas na fé. Isso diz respeito ao ensino doutrinário. Eles eram confirmados nas verdades de Deus. A fé aqui não é a fé subjetiva, salvífica. É a fé objetiva, que é correspondente ao ensino da própria Bíblia. As pessoas eram ensinadas na palavra e confirmadas cada vez mais naquelas doutrinas, que eram doutrinas de Deus, arraigadas na própria palavra, que era indispensável e continuamente usada pelos servos de Deus. Por Paulo, por Barnabé, por João Marcos, por Timóteo, por Silas. E então, irmãos, nós vemos que a palavra ela é útil para isso. Ela é útil para confirmar, e aí daí a grande necessidade do contínuo ensino da palavra, para que a igreja de Deus ela possa estar com os pés fincados na verdade de Deus. Então, eu como pastor não posso desprezar o ensino da nossa fé a todos. Eu não posso abrir mão do ensino. Eu não posso deixar de lado o ensino, como muitos fazem por aí. E outros, na loucura do engano, vão dizer conhecimento demais esfria o crente. Pastor, a letra mata, pastor. Esse negócio de conhecimento teológico, doutrinário, confirmar as pessoas na fé e na doutrina, para que isso? Que engano, irmãos. Quão triste é essa realidade e essa mentira propagada por tantos. O que esfria o crente não é a verdadeira doutrina sendo ensinada. O que esfria o crente e deixa ele um infante, uma criança na caminhada cristã, é a ausência da verdade de Deus sendo ensinada. É isso que faz com que as pessoas sejam pobres espiritualmente. É isso que faz com que as pessoas sejam frias espiritualmente. É isso que faz com que as pessoas se apeguem a uma espiritualidade falsa e a um fogo que nós podemos chamar de estranho, porque não encontra fundamentação nas verdades do próprio Deus. Então são confirmadas nas doutrinas de homens, são confirmadas nas ilusões dos homens, são confirmadas nas ilusões dos seus próprios corações, mas não são confirmadas na fé. Porque não é ensino da verdade de Deus, não é ensino da palavra. E aí sim, nós vemos esse cristianismo pobre que nós encontramos ao nosso redor. Sem conhecimento da verdade de Deus, nunca jamais existirá uma prática condizente com a verdade. Logo então, é necessário que conheçamos para que possamos viver. E só conheceremos a partir do momento que isso for ensinado a nós. Isso então é algo, o ensino é algo que os verdadeiros servos de Deus se empenharão a fazer. Não abriremos mão de ensinar a palavra do Senhor através da pregação pública, através das reuniões de oração e doutrina, através da escola bíblica dominical e em todas as ocasiões oportunas que o nosso Deus nos dê a condição e a oportunidade para fazer. E aí, irmãos, em meio a tudo isso, a confirmação da fé que se dá através do ensino público e particular, daí a necessidade daqueles que escutam. E aí é um dever daqueles que escutam. Um compromisso meu sincero em estar sendo
exposto à verdade de Deus, então eu vou procurar o lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Vou vir à igreja junto aos meus filhos. Vou me empenhar em estar presente nos cultos públicos a Deus na manhã e à noite. Vou me empenhar em estar presente quando, em ocasião oportuna, o nosso Deus nos dá a graça de nos reunirmos para a escola bíblica dominical. Iremos aproveitar a ocasião oportuna para estarmos na reunião de oração, onde rogamos ao nosso Deus e aprendemos mais acerca da sua palavra. Vamos aproveitar as ocasiões oportunas todas que surgem, quando a palavra de Deus é anunciada no meio da igreja de Cristo reunida. Como teremos há pouco, em breve ali, dias na sexta, no sábado, estendendo-se para o domingo, de ensino acerca do que é o Evangelho de Cristo. Se nosso coração pulsa por sermos confirmados na fé, nós também, ativamente, aproveitaremos todas as ocasiões oportunas para sermos expostos à verdade de Deus. Então é tanto a responsabilidade minha, quanto o dever de cada um de vocês nisto. Mas o segundo fruto, irmãos, e último que nós vamos considerar aqui, é o fato de que por meio do Evangelho, a igreja de Cristo aumenta em número. Eu comecei, irmãos, a pregação nesta noite tratando sobre o que nós chamamos de pragmatismo religioso. Muitos consideram que não importa o meio utilizado, se o fim é aumentar a igreja, eu vou fazer qualquer coisa. Aí é teatro, é pantomima, é mortal para frente, é mortal para trás, é piscina de bolinhas, é mergulho não sei onde, e faz isso, aquilo, outro, e vira e mexe, e faz não sei o que lá, e tanta coisa, com o intuito de atrair o maior número de pessoas. Mas e a palavra? Nós vimos hoje, inclusive, na pergunta de número 89 do nosso pradão doutrinário, que diz assim: como se torna a palavra eficaz para a salvação? A palavra. Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura, como nós fazemos aqui no culto público, leitura de um capítulo inteiro pela manhã e à noite, meio através do qual Deus pode salvar os perdidos e seus filhos que escutam. Mas não somente a leitura, e especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para quê? Para convencer e converter os pecadores. Note, o que é útil e eficaz? Unicamente a palavra. E por meio da palavra, o Espírito Santo de Deus age, indo ao coração do homem, dando vida ao homem. Eu prego aos seus ouvidos, vocês estão escutando minhas palavras, mas aquele que faz com que essa palavra seja eficaz no coração do homem, dando vida, é o Espírito que age por meio da palavra. Daí ser indispensável a proclamação e o ensino do Evangelho. Não é verdadeira igreja a igreja em que não há proclamação do Evangelho. E ali as pessoas com dificuldade haverão de encontrar salvação se não forem expostas ao Evangelho. Mas também essa palavra proclamada e lida, ela é útil para edificar a cada um de nós em santidade e também para nos confortar por meio da fé para a salvação. Note, irmãos, tudo por meio da palavra. A palavra, portanto, é um meio que todo ministro do Evangelho deve se utilizar para fazer com que a sua igreja cresça, para que ela aumente em números. E o nosso desejo não é simplesmente que a igreja cresça em números, mas ela vai crescer de modo saudável se a palavra de Deus for anunciada. Os homens maus envolvidos com muitas religiões por aí e muitas igrejas devem se arrepender e abandonar o seu pragmatismo. E devem se apegar àquilo que é verdadeiramente eficaz. Que se apeguem à verdade do Evangelho. E é isso, irmãos, que enquanto o Senhor conceder a mim saúde e vigor, e certamente será o desejo de todo ministro do Evangelho, enquanto Deus conceder vigor e saúde, o nosso sincero desejo é fazer com que essa palavra seja proclamada. Que o Senhor me dê a graça de proclamar essa palavra e Cristo até o fim do meu ministério.
como um único meio eficaz através do qual os homens podem conhecer o Redentor. E é disso que eles mais precisam. É disso que você, criança, precisa. É disso que você, adolescente, precisa. É disso que você, homem, mulher, adultos que não conhecem a Cristo, precisam. Vocês precisam do Evangelho que anuncia Cristo Redentor. Paulo estava dedicado, e o seu desejo sincero era fazer Cristo conhecido. Ele vai falar que ele não faria outra coisa senão proclamar a Cristo e este crucificado. É isso que os homens precisam conhecer. O Cristo exaltado em glória que se humilhou, a ponto de ser lançado numa cruz. E maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, nos diz a palavra. Mas ali naquela cruz, este Cristo, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, como nos diz 2 Coríntios 5, 21, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio de Cristo, que é anunciado e proclamado e livremente anunciado e entregue e oferecido a todos no Evangelho. Arrependa-se do seu pecado hoje. Arrependa-se. Volte-se para Cristo. E nele você, pequenino, criança, adolescente, jovem, adulto, homem, velho, mulher, nele e somente nele, você haverá de encontrar plena, absoluta, alegre salvação. Porque somente nele a verdadeira salvação, em Cristo Jesus, em Cristo somente, anunciado no Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra e pela graça de sabermos que por meio da tua palavra a tua igreja aumenta, a tua igreja cresce. A tua palavra nos edifica, a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos consola, a tua palavra salva, a tua palavra edifica, a tua palavra, ó Deus, é o que precisamos, Cristo é o que nós mais precisamos. Ó Deus, dá-nos a graça de nos apegarmos à tua palavra, a graça de nos apegarmos a Cristo e Cristo somente. E usa-nos, Senhor, como instrumentos teus. Possamos, ó Deus, por este mundo anunciar a Cristo. Usa-nos, ó Deus, para a glória de Cristo e para fazê-lo conhecido neste mundo. Tira de nós qualquer temor indevido. Tira de nós, ó Pai, o pecado do temor aos homens. Dá-nos intrepidez, Senhor, para falarmos acerca do teu Filho. Também salva, ó Deus, por meio da palavra, os nossos filhos. Salva por meio da tua palavra aqueles que não conhecem a ti. Salva-os, ó Deus, por tua graça, como salvaste a nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloquemos em pé, irmãos.